Mesmo quase sem poder.
pra me ajudar. Jamais pensa em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, estando já cansado, quer lutar até morrer. Sofre como um bom soldado, estando já cansado, quer lutar até morrer. Os gemidos que palavras não podem explicar me levam para as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir
palavra do Senhor, irmãos, que está em Jeremias capítulo 35. Eu li isso nesta manhã e eu acho necessário nós voltar a esse assunto. Jeremias capítulo 35, versículos 5 e 6. Glória a Jesus. Deus se faz presente em nosso meio, irmãos. Nós precisamos entender o que Ele tem preparado para nós cada dia maior, melhor, porque se nós perdermos de vista as promessas de Deus, vai ser difícil, irmãos, nós chegar lá. Nós não podemos perder de vista. Pela fé nós estamos vendo todos os dias as promessas de Deus. Amém, irmãos? E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, e nem vossos filhos. Não edificareis, vou para o versículo 7 também. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra, em que viveis peregrino. Querido e eterno Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua bendita palavra, santa e divina. Não temos nenhuma dúvida, Senhor, de que teu nome é glorificado entre nós, é exaltado entre nós, quando nós abrimos para ti o nosso coração, quando nós deixamos, Senhor, para ti aquilo que nós não podemos fazer. Sim, Pai, sabemos que sem ti, sem a tua presença, sem a tua glória, nada podemos fazer, muito menos cultuar a ti, Senhor, com sinceridade. Eu quero e preciso nesta noite, Pai, diante da minha fragilidade, das minhas fraquezas, ó Deus, louvar e exaltar o teu nome com a tua palavra. Que os meus irmãos e minhas irmãs sejam tocados pela tua palavra, e que haja mais tempo, Senhor, mais ânimo para a nossa vida, passar mais um tempo, e cada vez que precisar, nós chegar à fonte e nos fortalecer para os dias seguintes. É o que eu te peço, Senhor, no teu nome. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Mais uma vez está nos visitando aqui, agora está escrito aqui, presbítero Jasmenes Gonçalves. Seja bem-vindo aqui, meu irmão. Ele falou para mim sexta-feira que ele esteve enfermo, enfermou, e nós vamos orar por ele, para que Jesus dê saúde para ele, perfeita, né? Graça para que ele possa prosseguir na sua jornada. Ele tem raízes profundas no Evangelho. A mãe dele eu conheci, também foi uma das primeiras crentes pentecostais aqui da nossa cidade. Uma das primeiras jovens da igreja, da Assembleia de Deus, quando começou aqui. Eu conheço a história do avô dele, o Gonçalves, então conheço muito bem, talvez até melhor do que ele, porque conhecia o lugar, conhecia a vida deles, convivíamos na mesma região. Então ele tem tudo, e Deus vai dar saúde para ti, meu irmão, para que você se faça aquilo que Deus tem para te fazer.
acho que você é militar, reformado, né? Ele já teve problemas de saúde lá atrás, já teve. Mas Deus vai dar saúde para ele. Confia nisso, meu irmão. Queridos irmãos, confesso para vocês que estou bem cansado. Bem cansado mesmo. Hoje a gente sente o peso do enfado, não é? Desde as 4 horas estou de pé. E não é muito fácil, 4 horas da manhã. Viagem, depois participa de reunião até meio-dia, logo volta e estamos aqui. A Esther foi comigo, também a Simone nos acompanhou, nossa irmã, que é como nossa filha, que sempre vai junto, quando ela quer. Então ela só foi acompanhar hoje, porque não tinha reunião lá hoje, não tinha trabalho para as irmãs, então elas ficaram por lá. Mas nós tivemos ocupado a manhã toda. E eu fico muito feliz, irmãos, quando o Senhor nos dá esse privilégio. Da primeira coisa que você faz no dia é anunciar o nome precioso do Senhor. O nome glorioso daquele que nós precisamos tributar a Ele todo louvor, não é? A gente sempre fala todo louvor e honra e glória, parece um costume, não, irmãos? Louvor de verdade, abrir o coração e dizer: Jesus, eu te amo, Senhor. É por isso que eu entrego os meus melhores momentos para ti. Não tenho, acho que, hora melhor para você dormir como um idoso, essa hora da madrugada, não tem. É ali que você, parece que o corpo se acomodou, e quando está bem acomodadinho, você tem que levantar. Claro que nos outros dias eu volto a deitar um pouquinho, não é? Mas hoje foi um dia que não. Então se sente bem cansado. Mas louvo a Deus, irmãos, porque se não fosse Ele, sem Ele, nada nós podemos fazer. Sem Ele, a gente não dá nenhum passo. Sem Ele, a gente não conquista nada para o reino eterno. Então é através dele, é para Ele e é por Ele que nós lutamos e vamos lutar até morrer. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus sempre lutou com o homem, para o bem do homem. Ele sempre abriu oportunidades. Deus nunca se escondeu do homem. Em todo tempo, Ele se manifestou. Ainda que nesse tempo que nos separa, que separa a igreja, a vinda de Cristo, e o último profeta passou ali uns 400 e pouquinhos anos, sem Deus se manifestar, como através de um Jeremias, através de um Oséias, através de um Zacarias, de um Isaías, de profetas que vinham e falavam: assim diz o Senhor. Mas o Senhor, na vida das pessoas, daqueles que guardavam esta ligação íntima com Ele, nunca se esqueceram da promessa de Deus. Não pensem os irmãos que Jesus nasceu assim por nascer, sem ter alguém dando um lugar para Ele, sem ter alguém que dissesse: bem-vindo, Senhor, tu veio. Ele nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo no ventre daquela Virgem Santa, porque ela esperava nas promessas. José, o seu noivo, esperava as promessas, só que ele nunca pensou que fosse daquele jeito, de uma forma estranha, não é? Logo com a minha noiva, logo com ela. Mas o Senhor achou, e os olhos do Senhor não procuravam. O salmista diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, para que o sirva a Ele, para que o busquem a Ele. O Senhor, os olhos do Senhor continuam procurando os fiéis da terra. Será que você pode dizer: aqui estou eu, Senhor? Tu passou e não me viu? Tu passou e não me notou aqui? Tu me deixaste só? Não, irmão,
Ele te viu. Ele logo volta aí. Ele logo vai fazer você, meu irmão, entender que Ele te viu. E Ele precisa de ti. A dificuldade está em nós, irmão, essa inferioridade que nós mesmos colocamos em nós. Nós não nos valorizamos. Temos por uns pobres coitados. Não te sinta um pobre coitado, irmão. Mas te sinta como um homem, como uma mulher privilegiada. Privilegiado que teve essa oportunidade divina de um dia estar morto, dormindo entre os mortos, e Cristo te acordou. Cristo te tirou daquele mornismo, daquele caminho da morte, e te colocou num caminho santo. A gente esquece disso. Nós não podemos esquecer das promessas de Deus, irmãos. Elas são eternas. Então, aquele tempo, em todo o tempo, o Senhor procurou fiéis. Só que o homem é muito cruel, irmãos. Davi, ou seja, Isaías falou que o burro, o boi, entende a voz do dono, conhece o dono. Os pássaros sabem quando a gente vai tratar eles. Eu vejo isso todos os dias. Eles estão lá cantando, cantarolando lá numa árvore no jardim da vizinha, e eu vou com a quirela para eles, e bato um pouquinho, dou um assobio, eles param tudo de cantar. Param na hora. Principalmente na segunda vez que eu dou alimento para eles depois do almoço. Eles param tudo de cantar como se assim, ele vem vindo aí, ele está chegando aí. E de repente eu coloco lá, eles vêm tudo em bando. Eles entendem e sabem. O burro sabe. O boi sabe. Mas Isaías diz lá nas primeiras palavras da profecia dele, Deus falando na boca dele: mas o meu povo não faz caso de mim, não se importa comigo. Jeremias falou que até a cegonha, parece que uma ave assim muito murcha, muito sem jeito, sabe, conhece o céu. Não é o céu que ele quer dizer, mas conhece as mudanças de estações, sabe se vai chover ou não. Ela conhece cegonha, até a cegonha. O crow, a andorinha, sabe o tempo da sua arribação, tempo deles mudar de um lugar para o outro para procriar. Mas o meu povo não faz caso de mim. Meu querido irmão e irmã, o Senhor te ama e me ama muito, mas Ele quer também ser amado. Ele quer ser amado. Será que nós estamos amando o Senhor como convém? Como realmente é preciso? Quando nós fizemos uma declaração de amor, dizendo: Jesus, eu te amo, eu nunca vou te deixar, Senhor, Tu és o meu Senhor. Mas nós parece que lembramos de todas as coisas, mas desses assuntos, isso é prioridade na nossa vida, isso é tudo, nós nos esquecemos. Faz de conta que não, Senhor, Tu me deixou, Tu esqueceu de mim aqui. Não, irmão, Ele não esqueceu de você. Isaías, o profeta, diz que Ele tem o nosso nome, o teu nome escrito na palma da mão dEle. Pode uma mãe esquecer, diz o profeta, de um filho que criou, de um filho que amamentou? Ainda que ela venha se esquecer, o Senhor diz: todavia eu não me esquecerei de ti. Eu não me esqueço de ti. Irmãos, Jesus, Ele está aqui e quer falar intimamente contigo.
É pela palavra, irmãos, que nós alcançamos a vida eterna. É pela palavra que nós fomos resgatados dessa vã maneira de viver. Vivíamos como se não tivesse que prestar conta para ninguém. Nada. Os homens são assim, mas o Senhor Jesus homem, se fez homem, habitou entre nós, viveu entre nós, sofreu, irmãos, como nenhum outro sofreu inocentemente, sem pecado. Nós falamos assim, Jó teve um sofrimento incomparável. Jó sofreu muito. Tem gente que tem coragem de dizer, o meu sofrimento, irmão, é igual ao sofrimento de Jó. Negativo, irmão. Não? Mas Jó pecou. Jó com certeza era um homem que tinha pecado. Mas Jesus, irmãos, não tinha pecado. Ele não nasceu em pecado. Ele não foi gerado pelo homem para nascer em pecado, como nós nascemos em pecado. Em pecado gerou minha mãe, me gerou minha mãe me gerou. Eu nasci já com essa síndrome do pecado. Mas Jesus não, irmãos. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Toda a pureza. E é esse querido Senhor que nós apresentamos e queremos que os irmãos não se esqueçam. Essa família, irmãos, dos recabitas, era uma família, para certas pessoas, para o povo da época, era uma família esquisita, é uma tribo esquisita, é uma etnia lá, um povo que fala lá, que mora ali e vive ali, é esquisito. Eles não bebem vinho, não plantam, não fazem casas boas, não fazem sementeiras para cuidar. Eles não se preocupavam com isso. Eles viviam assim. E para os outros, às vezes pensavam, eles são os pobres miseráveis. Mas eles com certeza diziam o contrário. Não, nós somos bem-aventurados. Mas por quê? Porque nós obedecemos os nossos pais. Jonadab, nosso pai, o Recabe, nosso pai, foi passando isso de pai para filho, ensinando isso. Vocês nunca devem fazer determinadas coisas. E eles assentaram isso no coração, que ninguém ia tirar deles aquela herança que tinha recebido dos pais. E Jeremias, irmãos, era o profeta que lamentava muito a situação do povo de Deus. Por isso que ele profetizava palavras duras, palavras chorosas. E depois ainda ele escreveu as lamentações do próprio Jeremias. Ele mesmo lamentou em forma de poesias, mas lamentos profundos nos 5 capítulos de Lamentações, profundos lamentos, porque parece que ele tinha trabalhado todo o tempo em vão. O povo não deu crédito, mas ficou registrado, irmãos. Hoje as palavras de Jeremias são as palavras de Deus. Hoje ainda na convenção eu falei para os irmãos, se nós só pregar o Velho Testamento e não trazermos essa palavra histórica, que nós sabemos o começo, sabemos também o fim, das palavras históricas, não das palavras proféticas, das escatologias bíblicas, não, mas histórias que nos comovem, nos traz comoção. Seria mais uma história, esse aqui dos recabitas, a gente conta e faz de conta, mas nós temos que trazer para o Novo Testamento, onde tem o fogo do Espírito, e o fogo do Espírito, irmãos, faz avivar essas palavras, e nós entendemos como se fossem ditas para nós agora. Nós não somos judeus, nós não somos recabitas, não temos nada de ligação sanguínea com eles, mas nós temos tudo a ver com as promessas de Deus para o homem, através de Jesus Cristo. E precisamos, irmãos, nos acordar para isso.
O que adiantaria, irmãos, nós correr, andar, pregar, e de repente você se desvia. Hoje escutei um irmão contando que tinha um pregador que pregava muito duro na igreja. Ele foi pregando e todo mundo ia saindo da igreja. De repente, até a mulher dele saiu. Acho que foi o pastor Demarco. Até a esposa dele saiu. Que ele só pregava juízo. Só pregava juízo. Até a mulher dele saiu. Tudo saiu. E ele disse, agora eu também vou sair, porque não adianta. Ele não conheceu o amor de Deus, irmãos. Ele não reconhecia que um dia ele foi pecador. Eu não posso admitir, irmãos, ou pregar uma palavra e esquecer de mim, como se eu não existisse, eu fosse um super-homem, inatingível. Eu fico aqui e bato em vocês a vida toda, e eu sou imune, não tenho problema. Meu irmão, isso é uma espada que corta para a esquerda e para a direita. É a palavra de Deus que nos exorta. E quando nós temos essa intimidade com Deus, essa comunhão uns com os outros, nós vemos e vamos sempre ver a operação do Espírito Santo. Agora Jeremias, Deus chama Jeremias, vem cá Jeremias, tu está lutando muito, esse povo não dá crédito. Eu quero que você vá lá na casa, lá nos Recabitas, lá naquela vila, naquele povo esquisito, e tu vais convidar ele. Primeiro prepara aqui na casa de Deus. Vejam onde foi, irmãos. Na casa de Deus, numa recâmara, quer dizer, num salão, num quarto, numa sala especial. Bota lá uma mesa bem bonita. Não sei se fosse hoje, coloca toalhas bem lindas. Nas taças cheias de vinho e copos. Taça quer dizer que aqueles, deixa o vinho ali e derrama no copo. Deixa lá, bem bonito, aquele vinho perfumado, e manda a eles beber vinho. Ele foi lá, e vieram uma turma deles, alguns das famílias, os mais grandes, os mais pequenos, vieram todos, os meninos vieram junto, veio a família, uma parte da família, vamos lá. É Jeremias que está chamando nós, é Jeremias que está falando, é um profeta. O que ele mandar fazer, nós vamos fazer cegamente. Para com isso, meu irmão. Se você um dia disser assim, o que o pastor Fernando mandar eu fazer, eu faço cegamente, você está pecando. Cuidado, eu sou humano. Agora o que o Espírito Santo mandar tu fazer, você pode fazer. Amém. Amém, irmãos? O que ele disser através da minha boca para nós fazer, não é aquele faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu mando, não precisa me imitar não, porque eu estou todo errado mesmo. Não, irmãos, mas nós devemos ter essa graça de Deus, essa virtude de Deus, de reconhecer diante dele que ele é o tudo na nossa vida. Sem ele nada podemos fazer, nem eu e nem você. Então eles poderiam sentar no coração. Foi Jeremias que mandou. Olha onde nós vamos, no templo. Nós temos tendo uma oportunidade que nunca tivemos. Com certeza Jeremias, se você se arruma bem, tem roupa boa, coloca aí, né? Roupa que nós temos, essa que vai para melhor que vocês têm. Chegou lá aquela mesa toda arrumada, aquele perfume. E Jeremias disse: bebam vinho. Bebam. Como se uma horta. Eles poderiam dizer: foi o profeta que mandou. Foi o profeta que mandou. Nós estamos na casa de Deus. As piores doutrinas de hoje, irmãos, estão saindo de púlpitos.
Homens que estão mandando outros fazer absurdos, e eles fazem porque saiu daqui da boca de alguém chamado pastor, que é um idólatra, está levando todo mundo à idolatria. Mas eles, irmãos, assentaram no coração: não bebemos vinho. Ele não mandou eles construir uma casa nem outras coisas, mas logo o vinho, irmãos, que embriaga, deixa alegre, deixa feliz. As pessoas se embriagam. O que Paulo falou aos Efésios, aos irmãos de Efésios, no capítulo 5? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos, aleluia, enchei-vos do Espírito Santo. Essa bebida espiritual, irmãos, está ao teu dispor de dia e de noite. Está correndo, é uma fonte viva. Nós não bebemos vinho, ponto final. Olha, irmãos, a decisão de um povo. Tem muitos povos que trazem consigo histórias que não mudam em certas coisas, cultura, tradições. Se nós lemos assim a história do povo pomerano, que Pomerode foi uma cidade nossa aqui próxima, foi fundada por maioria eram pomeranos. Uma cidade lá no Espírito Santo, uma região da Serra do Espírito Santo também, no Rio Grande do Sul outra, pomeranos lá no século, lá para os anos 28, de 1828, bem lá atrás, os primeiros imigrantes da região da Alemanha. A Pomerânia era um país, ou seja, uma nação independente, de 1815, parece, a 1945. Ele era independente, tinha a sua língua própria, um pouco bem parecido com o alemão, mas bem arcaico, bem ultrapassado, assim, sem aquele alemão clássico. E eles falavam essa língua, os pomeranos. E eles vieram para o Brasil naquela época, e na Segunda Guerra a Pomerânia desapareceu, parte foi para o lado da Polônia e parte ficou com a Alemanha, e desapareceu o estado da Pomerânia, desapareceu. E a cultura deles também lá desapareceu por completo. Um pouco foi falar em polonês e outro falar em alemão, e o pomerano sumiu, a língua pomerana. Mas aqui no Brasil eles conservaram e conservam até hoje. Tem cidadezinhas dessa, mesmo lá no estado do Espírito Santo, que eles têm aula da língua pomerana. Está lá nas todas as escolas do município. Aqui em Pomerode vem gente da Alemanha para estudar a língua pomerana aqui agora, aqui no Brasil, e veio de lá. Por quê? Porque lá esqueceram, mas quem saiu de lá nunca esqueceu. Aquele falar alemão bem, que o alemão clássico não entende, mas eles entendem. Irmão, nós não podemos perder a identidade com o nosso Deus, se pessoas, nações, etnias, enfim, perdem, mas nós como povo de Deus não podemos perder isso, meu irmão. O povo facilmente está se esquecendo de quem era. A minha mãe foi, meu pai foi, meu avô foi, e você o que é? O que é que nós somos? Afinal de contas, que língua nós falamos? A quem nós estamos obedecendo? Para quem nós estamos olhando? A quem nós estamos cultuando? Quem é o nosso Deus? As pessoas pedem.
Eu disse assim, pastor, não precisa falar disso. Hoje é um culto domingo à noite, ainda que não estamos em muitos aqui. Mas é preciso, irmãos, fazer-nos lembrar das nossas raízes. Por que você é assim? Porque eu fui ensinado a ser assim. Por que você faz assim? Porque fui ensinado a fazer assim. Ter esse procedimento. Ser honrado. E nós não estamos muito interessados nisso, irmãos. O que tem, irmãos? Eu estava falando com um pastor amigo hoje, ele contando para mim, fazendo eu entender as coisas, porque um fala para o outro, falando para ele por telefone, por mensagem. Ele dizendo, irmãos, o que tem de gente idólatra nos púlpitos? E ele citou a igreja dele, uma igreja, a maior pentecostal do mundo, podemos dizer, o maior movimento. Como está? As pessoas foram se prostituindo, se esquecendo aquele jeito lindo de ser, irmãos, que chamava a atenção. Quando passava uma senhora que congregava lá, era conhecida. Quando passava um mancebo, um moço ou uma criança, era conhecido. Se distinguia claramente entre a multidão. E hoje você vê assim, meu Deus, tudo idolatria, irmãos. Os recabitas poderiam dizer, nós vamos hoje tirar o atrasado, nós tínhamos desejo de ver isso, e era nos oferecido aqui no templo. Olha que coisa, irmãos, aqui nesse salão especial, por um homem especial chamado Jeremias. Mas era Deus que tinha mandado Jeremias levá-los ali para dar-lhe uma grande lição para Israel. Com certeza Jeremias dizia no seu coração, mas o que vai dar disso, Senhor? Quando eu fizer a soma, afinal, qual é o resultado? Espera aí que tu já vai ver. Jeremias, desce na casa do oleiro, Jeremias. O que vou fazer na casa de Jeremias? Desce na casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. O oleiro vai estar revirando lá o barro e rodando a roda de oleiro, e ele está com as mãos dele formando aquele bonito vaso. E chega de repente Jeremias, porque Deus mandou, ele foi. E, bom dia, seu oleiro. Pronto, o oleiro deixou o vaso desmanchar. Era argila mole, era barro. E mais do que rápido, com certeza vai dizer assim, tu me fez eu perder o vaso aos teus olhos, mas eu vou mostrar para você, cidadão, que eu vou fazer um vaso mais bonito daquele que tu chegou aqui, quando tu chegou. E ele começou a moldar, e os detalhes, e daí está aí o vaso. Daí vem a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, não poderei eu fazer de Israel como este oleiro fez com este vaso? Irmãos, e tem gente que pensa que nós precisamos estar na mão do oleiro a vida toda. Não, esses vasos aqui passaram pela minha mão, lá no torno, madeira toda cheia de nó, feia, buscada por aí, não é? Mas ela não, se ficasse lá no torno e sempre na minha mão, o que adiantava? O que ela está fazendo aqui agora? O que está fazendo aqui agora? Está ornando a casa de Deus. Amém. Vasos que vieram para ornar a casa de Deus. Assim somos nós, irmãos. Nós não podemos ficar a vida toda dormindo na mão do oleiro. Na mão do oleiro, na mão do oleiro, na mão do oleiro. Para com isso. Saia da mão do oleiro como um vaso novo, aleluia, preparado para você servir de exemplo, para seres visto aí fora. Quando Maria
irmã de Lázaro, ungiu o Senhor Jesus com um unguento, estava dentro de um vaso de alabastro. O alabastro é muito caro, é uma pedra italiana, que é um mármore especialíssimo, e o vaso feito de alabastro. O que ela fez com o vaso? Ela quebrou o vaso. O que tinha de precioso estava dentro do vaso. Estava dentro do vaso. Ela derramou sobre Jesus o que estava dentro do vaso, que era o unguento, era o bálsamo, caríssimo. Assim, irmã e irmão, você precisa ter esse depósito de bálsamo divino e perfumar este mundo, que todos possam sentir, quando você passar, o cheiro de Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, o bom cheiro de Cristo. Eu já contei para os irmãos e volto a contar. Meus irmãos lá da roça, quase todos conhecidos meus. Quem me contou, quando ele contou para nós, na nossa casa, você lembra? Quando o irmão Antônio veio nos visitar, nós recebemos ele assim em casa, como nós recebemos um profeta. E eu era muito menino ainda, e ele trabalhava conosco na roça, mas ele era assim, muito... Irmã Ana, o Fernando fez isso, irmão Lauro, que eram meus pais, o Fernando, os meus irmãos, sempre ele estava querendo nos corrigir, e nós não gostávamos muito do irmão Antônio, porque ele era assim, sempre querendo corrigir nós, e lá na roça, de vez em quando, se você fizer isso, eu vou contar para teu pai, eu vou contar para tua mãe, olha, então nós... Mas de repente, quando o irmão Antônio veio nos visitar, eu já homem, formado, casa, família, veio ele veio na nossa casa como se fosse um profeta, contando as coisas que eu deveria de ter sabido lá já, mas não sabia. Ele veio contar. Eles estavam trabalhando na roça, era mais ou menos 11 horas da manhã, e eles tinham um lugar assim, uma caverna de pedra, que eles sempre iam orar ali, nos finais de semana. Então estavam em 3 irmãs e 2 irmãos, eram 5 pessoas. Um disse: vamos orar um pouco, irmãos, antes do almoço? Vamos orar. Eles começaram a orar, e Deus começou a se manifestar no meio. Aquela roupa suja da roça, não é? Mal cheirosa, o roceiro mesmo não sente o cheiro da roça, mas o outro não põe desodorante, não põe nada, não tem perfume aí daqui da terra. E de repente eles começaram a orar, e passou o meio-dia, eles tinham levado o almoço, e esquentar o almoço lá no fogo. Passou a hora do almoço, foi 1 hora da tarde, foi 1, foi 2, 3 horas da tarde. O perfume começou, invadiu aquela caverna. Um perfume que ele dizia: mas que é isso, irmão? Que é isso? A irmã dizia: irmão, o que é isso, meu irmão? Olha o perfume, olha o perfume, o perfume. Naquela roupa surrada da roça, remendada. E o perfume, 3 horas da tarde eles pararam e diziam: mas isso é alguma flor que está aqui fora, alguma planta que nós não conhecemos. Vamos ver. Não tinha nada de planta, irmãos, era o perfume de Deus. Aleluia. Era o perfume do Espírito de Deus que visitou eles, o perfume de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. E eles foram para casa, trabalharam um pouco, foram para casa, tiraram a roupa. No outro dia de manhã, quando foram colocar a roupa, contaram, e aquilo foi um espanto para eles. O mesmo perfume estava na roupa. Ficou mais de 1 semana, irmãos, aquela roupa perfumada com o perfume, para Jesus mostrando para eles literalmente que Ele ama o seu povo, Ele visita o seu povo. Aleluia. Aleluia. Hoje um querido irmão me contou um testemunho. Ele disse para mim:
no dia de sexta-feira, antes da Páscoa, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E eu vou contar para ti como eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu fui no culto, o pregador pregou, tudo, orou, e eu fui embora. E disse: Senhor, eu queria receber o batismo, não recebi. E o irmão só orou por outras coisas, não orou para mim receber o batismo. E foi deitar. Deitou. De madrugada ele teve um sonho. Estava numa praça e chegou alguém e disse assim: o que tu está precisando? Ele disse: eu não preciso de nada. Não, do que você está precisando? Insistiu com ele, mais ou menos assim. E ele pensando: mas eu fui no culto ontem, não recebi nada, vou agora. Esse homem aí que aparece, sai lá do meio desse culto aqui, da praça, e vem aqui falar comigo. O que eu estou precisando? Daí de repente aquele homem que apareceu no sonho para ele, levantou a mão e disse assim: tu estás sendo curado, eu vou te curar. Ele disse: mas eu não estou doente. Quando ele disse: não estou doente, a língua dele enrolou-se. Enrolou a língua, sabe o que é? Sabe o que é? E ele começou a falar em novas línguas, se acordou falando em novas línguas. E ele disse: no sábado, às 9 horas da manhã, eu continuava falando novas línguas. Aleluia. Curado o que, irmãos? Da incredulidade, da falta de confiança no Senhor. Nós ficamos morrendo, irmãos, e não temos fé para ser curados. Imagina para receber batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, ter mais fé. Os recabitas guardaram essas tradições. Ninguém iria demover do coração deles, arrancar do coração deles aquele propósito. Aí o Senhor diz para Jeremias, já encerro a mensagem, irmãos: e as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não beberem vinho, que não bebessem vinho, foram guardadas. Pois até o dia de hoje, quanto tempo fazia, não sei, que não beberam, antes obedeceram às ordens do seu pai. A mim, porém, olha só o que Deus fala: a mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecem. Jesus começa a falar conosco de madrugada, irmãos. Olha a hora que esse irmão sonhou lá: eu quero te curar. Dormindo mesmo, o Senhor, irmãos, age no nosso subconsciente. Quantas vezes você tem sonho, pesadelos malignos, e sabe que é maligno? E por que você não pode ter um sonho espiritual, uma visão espiritual? Quantos irmãos no passado recebiam o batismo com o Espírito Santo dormindo? Recebiam cheio do Espírito Santo. Vocês lembram do meu pai? Ele nunca teve certeza que realmente ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Eu nunca vi meu pai mentir. Não sei se vocês um dia viram meu pai mentir. Eu acho que não. Nunca. Enganar alguém. Homem de caráter. Mas antes de morrer um pouco, ele sonhou que ele foi batizado do Espírito Santo. Ele foi batizado. Ele contou para nós que eu sonhei que Jesus me batizou. E nós não ficamos assim. Então, irmãos, eu imagino que quando eu encontrar ele, ele vai contar para mim: eu fui batizado também. Eu recebi o selo da redenção no Espírito, como selado no Espírito, é quando nós aceitamos Jesus. Mas depois tem as sequências dos bens que Deus tem reservado na sua dispensa para cada um de nós, irmãos. E o bem maior que nós possuímos e devemos conservar até a morte é a obediência ao Senhor. Obedecer ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Então, irmãos, o povo, os filhos de Recabe, os recabitas, obedeciam,
cegamente aquilo que o pai tinha dito. Mas o povo israelita, o Senhor de madrugada falava, de noite falava, de tarde falava, não adianta, entra no ouvido e sai no outro, cada vez fica pior. E ele prossegue dizendo: começando de madrugada, vos tenho, Isaías, o Senhor falando, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, fazei boas veredas aos vossos pés, fazei boas veredas e ações, e não sigais outros deuses. Fazei boas veredas e vossas ações, as vossas ações, e não sigais a outros deuses, para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei, a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinaste os ouvidos, nem me deste, nem obedecestes a mim. Não inclinaste os ouvidos para mim e nem obedecestes a mim. Deus continua lamentando, irmãos, a nossa displicência, a nossa falta de atenção para o que Ele está falando. Tem gente que vive sofrendo, irmãos, porque quer. Ele assenta no coração que é aquilo, e pode dizer: não, abre o teu coração para o Senhor operar. Nós falamos aqui sempre o que Esdras falou lá junto com o povo, lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas o que eles tiveram que fazer primeiro, irmãos? Fizeram reuniões, chamaram, convocaram o povo, veio tudo, grandes e pequenos, e o sentimento deles era como de um homem só, diante da palavra, da exortação, e desde manhã até o meio-dia, a palavra foi lida. Havia união entre eles. Deus era o governo dos israelitas naqueles momentos, após a vinda deles do exílio. E aí eles falaram: esse dia do Senhor, vamos comer, vamos beber daquilo que o Senhor tem para nos dar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se Ele está alegre conosco, irmãos, nós também estamos alegres. Agora, se Ele está triste, imagina: você não me obedece, eu começo a falar contigo desde madrugada e você não fala. E Jesus lá, João escrevendo no capítulo 13 de João 12, dizendo assim: quem? O Isaías profetizou no capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? Para quem se estendeu o braço forte do Senhor? Que braço forte é esse, irmão? Que braço forte é esse? É aquele que foi furado as mãos na cruz por ti. É aquele que abriu os braços, já sem nenhum sangue nas veias, e deu a vida por ti. Braço forte, que foi até a morte, levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que estava sobre nós, Ele tomou sobre si. E hoje nós temos paz por causa daquele gesto dele, que Ele deu a vida por nós. Que Deus nos abençoe, irmãos, e os guarde na bendita palavra, na palavra da verdade, mesmo com o corpo cansado, mas sabendo que nós precisamos cada dia ser renovados no Senhor. Amanhã é outro dia, e assim a gente vai seguindo até o fim. Fique em pé comigo, irmãos. Sim, eu amo a mensagem